Os locais para onde os 86 vão, os locais para onde eu os levo. Em algum momento, e até hoje, eu posso ter esquecido sobre eles. Vladilena Milizé Memoir. E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Estamos no volume 8 de 86, que recebe o título de Gun Smoke on the Water. Então vamos começar logo. Ernesto estava sentado no sofá diante de uma mesa, cercado pelos 86 e a Frederica, quando recebeu a notícia de que a legião poderia ser parada. Shin tinha compartilhado essa informação apenas com seus 4 colegas, com a Frederica e agora com o presidente. Nem mesmo a Lena sabia dela. O medo era que a informação vazasse, então quanto menos pessoas soubessem, melhor. O fato da Frederica ser a última princesa já era uma informação perigosa demais. Apesar de descobrir o método que acabaria com a guerra, Ernesto ordena que todos sigam com seus deveres, o que faz Frederica ficar irada com ele. Afinal, ele tinha a princesa ao lado dele, então era só dar a ordem para capturar a base secreta da legião. O problema era que eles não possuíam informação alguma sobre essa tal base secreta que provavelmente estava em território dominado pelo inimigo. Para piorar, havia uma situação muito mais urgente que aquela, um segundo ataque de grande escala da legião. Assim, a missão dos 86 era destruir uma base da legião e conseguir uma certa informação. Todas as principais armas da legião eram antigos membros do Império, e Ernesto esperava conseguir extrair informações dos processadores centrais delas, um método que ainda estava em análise. Shin acaba dizendo que acreditava que o Queria ainda existia dentro da tal base, e a informação poderia ser tirada dele se assim fosse possível. Essa notícia deixou a Frederica pálida, afinal o Morfo tinha sido destruído. Um pastor não pode existir com múltiplas unidades dentro da legião, mas uma unidade de reserva poderia sim existir. E mesmo que o Shin estivesse enganado, outras unidades de comando certamente estariam naquela base. Ernesto acaba dizendo que tendo um método de desativar a legião ou não, será necessário mais tempo e esforço para conseguir fazê-lo, e não poderiam se precipitar e arriscarem a segurança da Frederica. E que havia um certo grupo que o preocupava mais do que a localização da base e dos remanescentes da facção imperial. Isso leva a Frederica a dizer: "Você ousa falar de justiça mesmo enquanto assiste o seu povo morrer? Como apenas a minha vida pode valer mais do que as milhões de vidas das pessoas da Federação? Mais do que as incontáveis bilhões da história da humanidade? Por que você não entende?" A resposta veio num tom ameaçador: "Se fôssemos permitir esse tipo de atrocidade, é melhor a humanidade ser destruída." Olivia foi enviado para o grupo dos 86 como instrutor da Aliança de Vald. Num treinamento simulado contra o Shin, ele acaba sendo derrotado. Conversando após o treino, Shin diz que conseguiu vencer porque supôs que a habilidade do Olivia de ver o futuro não funcionava sem que ele estivesse ativamente tentando fazê-lo. E ele acertou em cheio. Olivia fica impressionado com o garoto e resolve cutucar a ferida. Se ao menos você tivesse essa ousadia e capacidade de observação quando se trata da Coronel Milizé. Shin responde dizendo que não sabia do que ele estava falando, fazendo o sorriso no rosto de Olivia ficar ainda maior. "Naquela noite, você parecia bem deprimido." Naquela noite, Shin se declarou para Lena que o respondeu com um beijo, mas, por algum motivo, ela saiu correndo em seguida. Ele ficou extremamente confuso com aquilo e depois veio a depressão. Ele achou que a Lena se sentia do mesmo jeito que ele, afinal, como você poderia explicar aquele beijo? Mas ele não tinha garantia de nada. Com isso, a mente dele ficou presa num ciclo e o humor dele desabou. Todos perceberam isso e até o levaram para o bar do hotel para tentar animá-lo. Lena tinha corrido para Annette em lágrimas, que, exasperada, acabou deixando-a no bar. As demais garotas viram tudo e a Frederica, que era nova demais para poder entrar lá, sincronizou com todo mundo para que criticassem a Lena de forma sarcástica. No dia seguinte, os dois conseguiram se acalmar. E Shin percebeu que a Lena correu porque ficou confusa com as palavras repentinas dele. E então, resolveu esperar por uma resposta. Exceto que, apesar dele entender que a Lena estava ocupada com seus deveres de comandante, agora que a folga deles terminou, ele poderia possivelmente, potencialmente, talvez, ter ficado um pouco aborrecido pelo fato de um mês ter passado e ela ter mantido essa situação em aberto.
Enquanto os treinos continuavam, Raiden e os demais discutem longe do Shin sobre a possibilidade da guerra acabar, mas não conseguiu ainda dizer o que fariam quando isso acontecesse. Raiden também diz que não quer usar a Frederica se assim for possível. Ela sozinha não deveria carregar em seus ombros o destino do mundo. Não deveria se agarrar a um milagre conveniente que surgiu de repente. Kurena concorda, mas também diz que não quer mais avanços malucos contra o inimigo. Ela não queria acabar morrendo assim. Depois de um mês de treinamento, recebendo aulas da Federação, Lena finalmente retorna à base. Apesar de todo esse tempo que passou, ela ainda estava com medo de responder ao Shin. Ela não sabia que sairia para o curso 2 dias após o retorno à base, após a noite do baile. E com isso, ela acabou criando toda aquela situação. E nada naquele mundo poderia defendê-la. Na base, ela foi recebida pela Net e pela Shinden. Lena acabou olhando ao redor procurando pelo Shin, que não estava lá. Enquanto parte dela estava aliviada por ele não ter vindo, outra ficou ansiosa com isso. E então Lena perguntou: "O que o Shin está fazendo agora?" "Não me interessa", a Net respondeu virando a cabeça. "Depois de todos aqueles preparativos, depois de fugir como uma galinha por tanto tempo, o Shin finalmente confessou para você. E você não respondeu, você fugiu e se escondeu. Então, não me interessa." "Ei, eu sinto muito por isso, então por favor não diga isso." Lena foi ignorada e apelou a Shinden, que respondeu: "Bem, eu te falei naquela vez. Você devia ter entrado no quarto do ceifadorzinho durante a noite e pulado em cima dele. Ou você poderia tê-lo feito quando voltaram para a base. Na verdade, seria mais fácil aqui. O Shin tem um quarto só para ele." Eu não posso fazer isso." As três acabam discutindo após isso e a Lena pergunta: "Então, devo ir até o quarto dele? Se você tem coragem para fazer isso, você deveria simplesmente responder à declaração dele." A Net respondeu de maneira seca. Num outro momento, os 86 recebem a visita de albas da República, que tinham os ajudado. O reverendo que abrigou Shin estava nesse grupo. Os dois conversam com o Shin contando que ele tinha enterrado seu irmão. Após isso e terem recebido os novos membros do exército, Shin foi se encontrar com a Zelene, que estava rindo. "Continue com isso e ficarei com raiva, Zelene." Eu sinto muito por rir, mas, hahaha. "Acho que voltarei para o meu quarto agora." Ah, espere. Isso foi errado de minha parte. Então, vamos conversar um pouco, haha. Aquela máquina não deveria saber do relacionamento do Shin com a Lena, então somente uma pessoa poderia ter contado a ela, o Vika. Voltando ao ponto em questão, haha. "Não, acho que a conversa acabou." Ei, não fique aborrecido. Temos coisas a discutir. Por isso você veio me ver, não é? A voz da Zelena ficou fria, como se algo tivesse ativado na mente mecânica dela. Você veio conversar sobre o ataque de grande escala. Enquanto isso, Lena passa na sala onde os soldados recebiam aulas e acaba se deparando com Raiden, que diz que o Shin não estava por lá. Os dois acabam conversando e Raiden diz que o fato do Shin ter dito a ela que queria mostrá-lo o mar, o fato dele ter conseguido desejar por isso, foi como um milagre, que ele precisou de muita coragem para isso, e que ele gostaria que a Lena também demonstrasse coragem. Voltando ao Shin, os militares da Federação descobriram a arma que você descreveu. Eles acreditam que é um sinal de um segundo ataque de grande escala. Como imaginei. Já que elas eram proibidas de usarem armas aéreas, as unidades de Comando Supremo desenvolveram aquela arma como substituta. Elas não conseguiam remover a proibição. Então decidiram usar aquilo no lugar de um bombardeio aéreo. Eu imaginaria que a reconstrução está em andamento. Posso prever algo assim. Aquela informação não era algo definitivo? Pesquisa e desenvolvimento ficam sob a jurisdição do meu processador central. Mas questão de confidencialidade, não. Então não tenho nenhum detalhe. Sobre a pesquisa dos cérebros coletados na República. Os cães pastores, Vika propôs. E o modelo de grande mobilidade. Não. A Fênix. Devo admitir que a escolha de nomes de vocês é fascinante. Shin continuou.
Os números aumentaram desta vez? Não recebemos nenhum relatório sobre isso ainda. Não. Embora tenha aumentado seus números, a Legião fracassou em alcançar seu objetivo operacional no último ataque de grande escala. Com isso, foi decidido que para o segundo ataque de grande escala, fortaleciam o potencial de guerra com melhoria das unidades e aumento de performance. Mas ao contrário de países que possuem recursos limitados, a Legião não está tentando compensar poucos números com qualidade. A propósito, é como imaginei. Você consegue dizer os números da Legião e o posicionamento, mas você não consegue vê-la diretamente de longe, não é? Essa menção deixou Shin surpreso. Apesar de estar cooperando, Zelene ainda era a Legião. Ele não podia dar a ela mais informações que o necessário. A Legião reconheceu a sua existência, o elemento hostil especial, Baleigre. Baleigre possui um método desconhecido de grande precisão de reconhecimento de grande alcance. Embora ele não consiga distinguir diferentes unidades, ele também parece não conseguir detectar unidades em estado adormecido. A Legião conseguiu presumir isso. Afinal, você não conseguiu perceber a minha armadilha na batalha pela base da cidadela de Revite. Isso ocorreu na Batalha da Montanha da Presa do Dragão, quando Shin não notou que a Legião tinha trocado suas unidades frontais por dinossáurias, o que causou a aniquilação da força que agiria como isca. Vika acaba dizendo que fracassar em notar a armadilha foi culpa dele, e questiona se a Legião tinha trocado seus métodos de ataque somente por causa da habilidade do Shin. Esse não foi o único motivo por terem trocado de tática, mas não direi que não foi um fator. O ataque de grande escala foi planejado por anos e, mesmo assim, vocês conseguiram prevê-lo. Preparar um contra-ataque e, eventualmente, pará-lo. As unidades de comando da Legião o veem como alguém bem especial. Se possível, querem que você seja assimilado, mas mais urgente que isso, você precisa ser eliminado. Quanto à próxima operação do seu esquadrão, não perguntarei para onde vão, mas aonde quer que seja, tenham cuidado. Para a próxima missão, eles seguiriam para os países da Frota Regicida, um grupo de pequenos países com pouco território a leste do Reino Unido e a norte da Federação. Com a invasão da Legião, eles transformaram um dos países numa base de defesa e aguentaram por 10 anos. Mas no ataque de grande escala, eles finalmente chegaram ao limite, e há 4 meses, quando a Federação finalmente conseguiu contato, eles pediram por ajuda. E o alvo deles estava na água, uma batalha naval. Uma batalha naval, algo que o Shin jamais tinha visto. Foi mostrado a imagem da fortaleza naval e lá estava ele, carregando uma Ray Gun capaz de atirar na velocidade de 8.000 metros por segundo e com alcance de 400 km. A unidade da Legião que sozinha ameaçou a Federação, o Reino Unido, a Aliança e a República, o Morfo. Apenas Shin tinha o enfrentado diretamente, mas os 86 que estavam na República e o Vika sabiam quão ameaçador ele era. Em 2 dias, ele sozinho aniquilou 4 regimentos militares e um total de 20.000 tropas em suas bases. Em uma noite, ele derrubou o Gramur. Era o trunfo da Legião. O navio que confirmou a localização dele na base Torre da Miragem foi afundado. E desde então, ele tem disparado diariamente nas águas territoriais dos países da frota e suas bases. Com isso, toda a força marinha dos países foram aniquiladas, e tiveram que recuar para a última linha defensiva. Assim que o país Frota Órfã cair, o mais próximo da base da Legião, o ataque de grande escala começará. O Morfo se posicionará em um terreno de pântano, e com isso, as unidades do Reino Unido e da Federação não poderão fazer nada contra ele. O problema era como chegar até a base, e por causa disso, os países da frota não estavam desesperados para enviar as forças dos 86 até lá. A Frota Órfã estava esperando pelo momento certo, uma tempestade. A força de ataque se esconderia numa tempestade, apostando que as fortes ondas, chuva e ventos impedissem que fossem detectados por tempo bastante.
e para fazerem isso, um barco comum não funcionaria. Então, para aquela missão, a força de ataque seria levada pelo orgulho da frota órfã, seu navio de batalha caçador de leviatãs. E eu finalmente publiquei a minha light novel. Mundo Abandonado, a Espada do Último Milagre está disponível em formato digital na Amazon. Não precisa ter um Kindle para lê-la, basta instalar o programa do Kindle no seu computador, tablet ou celular. Link na descrição do vídeo e agradeço muito pelo apoio de todos. Vejo vocês na próxima. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.